irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que trouxerem Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 21. Enquanto a igreja procura a Deus, tributo a honra, tributo a glória, por mais uma vez estarmos em sua presença. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja, o pastor Marcos Paim. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Também louvar a Deus pela vida do meu amigo Daniel Almeida, que nos permitiu fazer parte deste projeto. Que Deus continue abençoando. E agradecendo a Daniel, estendo a minha gratidão a todos os demais pregadores que aqui estão. Recebam a minha admiração e o meu respeito ao ministério de cada um dos senhores. Que Deus abençoe a todos. Você que encontrou o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: havendo já muitos dias que não comiam, então Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: fora na verdade, ó varões, razoáveis, ter-me ouvido, e não partir de Creta, e assim evitaríamos este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente do navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu a todos quanto navegam contigo. E você diz amém. Eleito de Deus, Paulo é um dos maiores responsáveis pela criação da igreja primitiva depois de Jesus. Estamos falando de um dos maiores homens responsáveis pela implementação do Evangelho do Senhor na terra. Antes do capítulo 9 de Atos, Paulo persegue os cristãos porque ora. Depois de Atos 9, Paulo é perseguido porque está orando também. Antes do capítulo 9, Paulo está perseguindo quem prega. Depois de Atos 9, Paulo está sendo perseguido porque está pregando também. Antes de Atos 9, Paulo persegue quem jejua. Só que agora, depois do capítulo 9, ele está sendo perseguido porque está jejuando também. Então perceba que Deus, ele vai criar, ele vai conceder a Paulo sofrer tudo aquilo que ele havia causado nos irmãos. Depois do capítulo 9, Paulo vai sofrer grandes martírios, grandes dificuldades pelo Evangelho do Senhor. E o ministério de Paulo vai ser um ministério regado de muita dificuldade, de muitas lágrimas. Haja visto que parte das cartas escritas foram em prisões, onde ele estava em uma angústia profunda e mesmo assim teve que ser usado por Deus para edificar a vida de alguém. Então perceba que quando chegamos diante do capítulo 21 e diante de Atos, percebemos que Paulo mais uma vez está diante de uma adversidade muito grande. Paulo está agora passando por muitos problemas no seu ministério, visto que ele está agora sob acusação de ser um transgressor da lei de Moisés. Ele está agora sob acusação de ser um perseguidor da lei e através do seu sermão estava desvirtuando o conceito religioso da época. Tanto que a partir do capítulo 21, a Bíblia diz que aproximadamente 40 judeus vão se reunir para agredir Paulo, vão se reunir para atacar Paulo, vão bater em Paulo. A Bíblia diz que vão bater no seu rosto por conta dos conceitos que estavam entendendo na época. Tanto que agora Paulo sendo humilhado, Paulo está em uma das suas maiores dificuldades do seu ministério. A Bíblia diz em Atos 23, versículo 11, que Deus vai visitar a Paulo e vai dizer: Paulo, assim como tu tem pregado em Jerusalém, importa que tu pregues também em Roma. Tu pregarás esse mesmo evangelho em Roma. Só que perceba que a voz de Deus vai vir em um momento em que Paulo está passando dificuldade e está achando que vai acabar o ministério. Por quê? Porque se analisarmos as viagens paulinas, todas as vezes Paulo tentou por diversas vezes ir até Roma. E ele escreve aos romanos dizendo: irmãos, por diversas vezes tentei ir ter convosco, mas todas as vezes fui impedido pelo Espírito Santo. E perceba que é o mesmo Espírito Santo que está proibindo Paulo de ir a Roma, é o mesmo que se apresenta agora dizendo: Paulo, tu vai pregar em Roma.
E agora, depois que Paulo recebe essa palavra, ele vai ser levado a julgamento diante de Festo. E agora, quando está prestes a sair a sua sentença de morte, a Bíblia diz que ele vai apelar a César. Por quê? Porque ele havia sido ensinado por muitos anos aos pés de Gamaliel. E por conta disso, adquiriu cidadania romana. E naquela época, um romano não poderia ser morto fora de Roma, porque compraria uma briga com Roma. E o poder bélico de Roma era maior do que qualquer outro lugar. Então ninguém poderia matar um romano, porque atrair a ira de Roma sobre a terra. Então perceba que Paulo, ele vai agora apelar a César, dizendo: eu sou romano, preciso ser julgado em Roma. Então perceba que Deus faz a promessa para Paulo, dizendo: Paulo, tu vai pregar em Roma. Só que Deus não revela o processo. Por quê? Porque o meu Deus é assim, ele faz a promessa, mas não revela o processo. Porque se ele revela o processo, você se antecipa. Se Deus revela o processo, você tenta se precaver. E isso tira totalmente a sua dependência dele. Então ele faz a promessa dizendo: Paulo, tu vai chegar em Roma. Só que como tu vai chegar, não te digo, é comigo. Eu não vou te revelar, porque tu está nas minhas mãos. E diz a Bíblia, irmãos, que colocam Paulo diante de um navio com mais de 275 pessoas para ser prisioneiro agora com direção a Roma. E perceba que Paulo havia sido espancado, Paulo havia sido maltratado, ele está doente, ele está ferido e está dentro da embarcação como prisioneiro. E a embarcação parte em direção a Roma agora e vai parando no caminho. E diz a Bíblia que a embarcação chega em Sidom, Paulo desce, celebra com os irmãos e agora segue a viagem. Quando a embarcação chega em Creta, o capitão começa a manusear o navio para sair de Creta. O Espírito brada no coração de Paulo. E a Bíblia diz que Paulo está sob os cuidados de Júlio, centurião da corte Augusta. Paulo, tomado do Espírito Santo, chama Júlio de Júlio. Avisa para o capitão não sair de Creta. Por quê? Porque se sairmos de Creta, irá sobrevir sobre nós uma grande tempestade que vai colocar a vida do navio e a nossa vida em risco. E a Bíblia diz que Júlio confiava mais no capitão do que em Paulo. O capitão não obedece o conselho de Paulo. O capitão não obedece o conselho do profeta e parte em direção a Roma. E a Bíblia diz que a viagem está tudo bem. E o capitão está fundamentado naquilo que ele achava que era certo, dizendo: eu estudei, eu conheço de água, eu conheço de clima, eu conheço de tempo, já fiz o trajeto. Quem é um ex-fabricador de tenda para me dizer o que fazer? E a viagem está tudo bem. E parece que a obra de Deus é assim, irmão Marco. É um paradoxo. Por quê? Porque quando as coisas estão indo muito bem, é para se preparar que vai ficar ruim. Quando as coisas estão muito boas, é para se preparar porque vai ficar ruim. Porque me desculpe, irmão, a minha vida e a sua na obra de Deus não é de coisa boa em coisa boa, de vitória em vitória, é de luta em vitória, deserto em vitória, passando prova em vitória. E o tempo está tudo bem. Glória a Deus. E o capitão está dizendo: eu sei o que fazer. E a Bíblia diz que nesse momento vai vir um vento chamado Euroaquilão, que na etimologia é o vento da destruição, da desobediência, um dos maiores ventos, que embarcação nenhuma conseguia ficar de pé diante dele. É verdade. E agora o capitão está vendo que o tempo está fechando, que está vindo o vento. A primeira coisa que ele vai dizer, vai dar a ordem de morte. Vai dizer aos tripulantes que a embarcação estava à deriva e poderia afundar. E a notícia corre. E parece que eu posso ver o capitão chamando os marinheiros, dizendo: marinheiros, avisa a tripulação que o tempo fechou e nós vamos morrer. Os marinheiros vão chamar os prisioneiros, e prisioneiros, se preparem porque vamos morrer, o tempo está fechado. Aí os prisioneiros desesperados vão lá onde Paulo está sentado, ferido, doente, dizendo: Paulo, pode se preparar que acabou para você, tu vai morrer. Paulo se levanta doente, fraco, ferido, e diz: aqui dentro ninguém morre, aqui dentro ninguém morre, aqui dentro ninguém morre. Por que não, Michael? Porque tem hora que você tem que se colocar de pé, mesmo doente, mesmo fraco, para que outras pessoas que estão ao teu redor não caiam. Estou pregando para pregadores autênticos aqui, que eu tenho certeza que às vezes assumiu a plataforma para pregar, pregando sobre cura, e era ele que precisava na alma.
Assumiu a plataforma pregando a restauração. E era ele que precisava. Mas mesmo fraco, mesmo ferido, teve que se colocar de pé, porque sabia que uma igreja dependia do seu posicionamento. Que uma igreja dependia do seu posicionamento. É isso. Eu tô pregando pra gente que vai se colocar de pé. Eu tô pregando pra super mulher, super homem não. Tô pregando pra gente fragilizada, gente que chegou aqui cansada, fraca, mas sabe que a casa depende dela. A casa depende dele. Eu já vou terminar. Paulo se coloca de pé e diz: aqui dentro ninguém morre. Aí vão perguntar para ele por quê? Porque nesta mesma noite, que noite? Na noite do huraquilão, na noite da tempestade, na noite da adversidade, na noite da turbulência, nessa mesma noite, o anjo do Senhor me visitou. O anjo do Senhor me visitou. Nesta mesma noite de adversidade, o anjo do Senhor me visitou. E o que ele disse, Paulo? Ele disse: Paulo, tu ainda vai chegar em Roma. Lembra da promessa em 23, versículo 11? Que tu vai chegar? O huraquilão não mudou o curso da promessa. Tu vai chegar em Roma. Tu vai chegar. Eu tô pregando pra gente aqui que tá passando luta, tá passando adversidade, tá passando dificuldade, mas essa tempestade não vai alterar o curso da promessa. E eu fecho agora, eu termino agora. A Bíblia diz que Deus fez a promessa para Paulo. E ele diz: nessa mesma noite o anjo do Senhor me visitou, reforçando a promessa. E tem mais. Ele deu o livramento para mim e para todos que navegam comigo. Agora vamos lá. A promessa foi feita para Paulo. Então Paulo era alvo da promessa. E os prisioneiros, a tripulação, estava gozando da promessa. Então se um dos marinheiros pula, era menos um marinheiro. Se 10 marinheiros, 10 pessoas pula, era menos 10. Agora, se Paulo pula, estava todo mundo morto, porque Paulo era alvo da promessa. Se Paulo pula, todo mundo estava morto. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: Paulo, tem alguém querendo pular, deixa pular. Quem não pode pular da embarcação é você. Paulo, tem alguém pecando, deixa pecar. Quem não pode pecar é você. Tem alguém fracassando, deixa fracassar. Quem não pode fracassar é você. Por quê? Porque o livramento